E aí a gente tem os catéteres de longa permanência, que é o PICC, o semi-implantável e o Port-CAT, ou totalmente implantável. As medidas todas que nós falamos são iguais. A questão do antisséptico, para o curativo, tudo isso é igual. Qual é a diferença? O semi-implantável e o totalmente implantável são instalados onde? Centro cirúrgico ou lá no setor de hemodinâmica, né? Não é a beira-leito. Mas técnica estéreo, todos os cuidados que eu tenho que ter na manutenção, tudo que a gente falou procede, tá? Não tem a forma de prevenção diferente, ok? O que a gente tem específico do catéter semi-implantável tunelizado? Né? É esse catéter aqui que, às vezes, os pacientes de hospital dia vão para casa, aqueles que fazem quimioterapia, né? Vão até para casa com esse catéter. Então, esse ósseo aqui, a Anvisa diz que pode, não diz que deve, pode ser mantido descoberto após a cicatrização. Né? Essa cicatrização dura ali, em média, de 2 a 4 semanas. Então, ela diz que pode manter descoberto, né? Só o paciente manter lá a higiene dele. Na maioria das instituições, a gente preconiza o curativo, né? Até por questões de higiene de cada paciente e tudo mais. Tá? Lá no meu totalmente implantável Port-CAT. Então, eu tenho aqui um reservatório, né, que fica alojado lá no tecido lá subcutâneo do paciente. Esse reservatório, na hora que eu vou ativar o catéter para usar, eu preciso puncionar ele com uma agulha, né, que é aquela agulha específica anguladinha assim. Tá? Para eu puncionar, técnica estéreo. Então, eu estou de máscara cirúrgica, o paciente de máscara cirúrgica, né, porque a gente está ali próximo a área ali pode estar conversando. Técnica estéreo, então luvas estéreis, todo o material estéreo para fazer essa punção. Depois que eu, né, ativei, ou seja, eu puncionei o reservatório lá com a agulha angulada. Preciso manter ela protegida com curativo. Tá? Então, esse curativo, essa cobertura estéreo, eu vou trocar a cada 7 dias, que pode ser lá com a minha... aquele meu filme transparente, né, semipermeável estéreo. Não tenho na minha instituição, vou ter que utilizar gaze e fita adesiva estéreo. A troca é a cada 48 horas. Tá? O antisséptico que eu vou utilizar, o mesmo, da mesma forma. Se eu usar a clorexidina, 30 segundos, movimento de vai e vem. Se eu utilizar o PVPI, 10%, de 1,5 a 2 minutos, movimentos circulares de dentro para fora. Tá? Então, não muda, ok? E aí, em questão, a troca dos equipos, né? Que a gente tinha comentado aí. Meu equipo é de infusão contínua, ou seja, ele fica 24 horas infundindo uma hidratação ou um dripping no paciente. Minha troca é a cada 96 horas. Meu equipo é de administração intermitente, ou seja, é aquele que eu administro medicação horária. Exemplo, um antibiótico que está entrando lá 14, 22 e 6. A troca é a cada 24 horas. Tá? Infusões que tenham soluções lipídicas. Troca a cada 12 horas. Tá? O Propofol é uma solução lipídica. Quem vai me dizer o prazo de troca desse equipo é o fabricante. Tá? Porque o fabricante vai me dizer se esse dripping de Propofol ele dura 6 ou 12 horas. E aí o equipo é trocado a cada duração desse dripping. Tá? Equipo de nutrição parenteral e equipo de hemocomponente. Um equipo para cada bolsa. Tenho 3 concentrados de hemácia para transfundir meu paciente. Cada concentrado de hemácia vai ter um equipo específico. Tá? A cada troca da bolsa da NPT, eu instalo um novo equipo. Okay? E meus equipos lá de sistema fechado para monitorização hemodinâmica, tipo o PAM, a cada 96 horas a troca desse equipo. Okay? E aí a gente entra em infecção de sítio cirúrgico. Tá? Aí na apostila de vocês tem um quadro, né, com todas as especificações. Aqui eu botei uma figura ilustrativa para facilitar a nossa visualização. Eu tenho 3 tipos, né, ou 3 classificações para infecção de sítio cirúrgico.
que é a incisional superficial, a incisional profunda ou a de órgão e cavidade, ok? Então, as infecções relacionadas a procedimento cirúrgico, elas podem ser com ou sem colocação de implantes em pacientes internados ou ambulatoriais, tá? E vai ser classificado conforme o acometimento ou a profundidade do tecido. Pode. A pergunta da colega foi a dúvida em relação ao catéter de PIC. Ele é de longa permanência? É. O catéter de PIC, a depender aí, pode ficar até uns 6 meses no paciente. Obviamente, se a equipe, né, fizer uma boa manutenção desse catéter, ele pode durar bastante tempo, tá? Pode falar. O ideal é que você oriente ele estar em casa, né? No hospital a gente sempre vai proteger, tá? Então, vamos lá, a pergunta da colega. Meu catéter semi-implantável, eu tenho que proteger na hora do banho do paciente? Vou proteger para proteger esse dispositivo conector, tudo que está ali, né, da água, né, e esse catéter, ok? Para o paciente que está em casa, né, eu posso orientar ele a proteger para ele tomar banho, mas o ideal é que eu proteja somente o catéter e que ele mantenha a limpeza com água e sabão do ósseo, limpo e seco, tá? Sempre limpo e seco, nunca deixar com umidade. E para secar, ele pode usar a toalha dele? Pode usar a toalha dele normal, tá? E aí vamos lá. Infecção de sítio cirúrgico incisional superficial. Ela vai acometer pele e tecido subcutâneo apenas, tá? Ocorre quando? Nos primeiros 30 dias após o procedimento, ok? Infecção de sítio cirúrgico incisional profunda. Vai ocorrer lá em fáscia e músculo, ok? Quando? Nos primeiros 30 dias após o procedimento ou em até 90 dias, se houver a colocação de implante, ok? E o terceiro lá, que é de órgão e cavidade, vai atingir os órgãos, espaço, a cavidade do paciente. Ocorre quando? Nos primeiros 30 dias após o procedimento ou até 90 dias, se houver a colocação de implante, ok? Isso está tudo descrito aí por extenso para vocês, aqui para facilitar o nosso raciocínio, a fotografia, tá? E aqui eu também fiz um quadrinho para a gente racionalizar lá os critérios, né? Sempre que eu tiver um critério, né, se cair na prova, de infecção de sítio cirúrgico, ele vai estar dizendo o nome do plano. Se a drenagem é purulenta, ela vai ser da incisão superficial, na incisional superficial. Se ela for da incisão profunda, vai ser a incisional profunda. Então, vai dizer para vocês, tá? A cultura também vai dizer de onde que veio. Tecido, né, ou incisão superficial. Tecido ou incisão profunda, ok? Vai dizer lá para vocês. Uma particularidade da incisional profunda, pode ter descência espontânea da sutura, ok? Em ambas, a superficial e a profunda, o médico pode abrir a cavidade do paciente, reabrir, né? Quando? Se tiver sinais flogísticos, na superficial, ou se o paciente apresentar ali sintomas de infecção na profunda, que é a temperatura maior que 38, ou dor ou tumefação localizada, tá? Então, sempre a gente vai dizer, por exemplo, lá na de órgão e cavidade, a cultura positiva do tecido vai vir lá do órgão ou da cavidade, ok? O abscesso, a infecção, vai vir lá dos tecidos profundos. Então, vai estar dizendo para vocês da onde vem o critério da infecção, tá? É como se fosse mesmo aquelas tumefação, é como se fosse, você sentisse ali ao palpar, né, a incisão do paciente, que existe como se fossem umas ondinhas mesmo, aquela produção do abscesso que está se formando, né, aquela
aquele abscesso que está se formando ali por baixo da sutura. Então, na hora de fazer o exame físico do paciente, você sente aquelas ondinhas lá por baixo da sutura, tá? E as medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico? Muitas vamos rever lá na aula de segurança do paciente por conta do checklist, né, de cirurgia segura. Antibiótico-terapia. Vou administrar a dose efetiva 60 minutos antes da incisão cirúrgica. Se esse antibiótico for a vancomicina e a ciprofloxacina, pode entrar lá de 1 a 2 horas antes da incisão cirúrgica. O que é importante? Descontinuar ou suspender esse antibiótico em até 24 horas. Ele é profilático, ele não é para ficar sendo infundido vários dias, né? Igual dose de antibiótico para tratamento. Então, em 24 horas eu preciso suspender, tá? Repetir as doses em cirurgias prolongadas. Se a minha cirurgia dura lá mais de 4 horas, pode ser que eu precise repetir a dose do antimicrobiano, tá? Tricotomia, mesmo raciocínio na hora da punção. Preciso remover pelos da área da cirurgia, nunca utilizar lâminas, tá? Sempre tricotomizador elétrico e essa lâmina do tricotomizador elétrico, ela descartável, tá? Fora da sala operatória, imediatamente antes da cirurgia. Na prática, a gente observa que às vezes acontece dentro da sala operatória, errado. Tá? Então, é fora da sala operatória, imediatamente antes da cirurgia, ok? Controle de glicemia. A hiperglicemia é fator de risco para infecção, então preciso monitorar e manter os níveis glicêmicos do meu paciente menores que 180 mg/dl, tá? Normotermia. A hipotermia também é fator de risco para infecção. Então, eu preciso monitorar a temperatura lá para ficar maior ou igual a 35,5, ok? O banho do paciente, importante a gente falar, banho com água e sabão, sabonete neutro, tá? O banho com antisséptico é para situações especiais. O que a gente vê na prática? Banho com antisséptico para todo mundo, né? Mas não. Água e sabão na noite anterior ou na manhã da cirurgia com sabonete neutro. Banho com antisséptico para cirurgias de grande porte, com implantes ou em situações específicas de surto. Então, tem critério para utilizar o banho com antisséptico, tá? Higiene do couro cabeludo e cuidados com as unhas. Dar atenção especial à higiene da cabeça para as cirurgias crânioencefálicas. Observar que o cabelo do paciente está seco para mandar ele para o bloco operatório. Tá? Importante, higiene oral. Tá? Paciente vai ser entubado na cirurgia. Higiene oral com clorexidina 0,12%. Ok? Fornecer toalhas limpas, roupas de cama e camisola limpa. Então, inclui a higiene do couro cabeludo e cuidados com as unhas, atenção especial à higiene da cabeça nas cirurgias crânioencefálicas, couro cabeludo, cabelo lá seco antes de mandar para o bloco operatório. E aí tem esse quadrinho aqui, ó. Tá na apostila de vocês? Dá uma olhadinha aí para mim. Não? Vou colocar no material complementar também, tá? Então, aqui nada mais é do que o resumo do que eu já falei, tá? Então, como a Anvisa gosta de quadro, a gente bota para facilitar nosso estudo. Cirurgias de grande porte com colocação de implantes ou em casos de surto, banho com antisséptico, tá? Esse banho do corpo total, 2 horas antes do procedimento, ok? Cirurgias eletivas de pequeno porte, médio porte, cirurgias comuns lá, né? Que não são especiais. Sabonete neutro, tá? Banho também do corpo total antes de mandar o paciente para o centro cirúrgico. Cirurgias de urgência, sabonete neutro também, e vai ser avaliado de acordo lá com a situação do paciente, se vai dar para dar banho ou não, ok? E aí, como eu falei, atentar para a higiene oral no paciente que vai ser entubado durante a cirurgia. Então, orientar ele e oferecer a ele lá a clorexidina 0,12% para ele fazer a higiene oral, ok?
para diminuir a carga microbiana dessa cavidade e ter maior segurança lá na hora de entubar. Preparo pré-operatório ou antisepsia cirúrgica das mãos, né? O preparo lá das mãos. Então, o profissional ele vai escovar, né? Ou vai aplicar o PBA, que é o produto à base de álcool, né? Por que eu preciso ter cuidado na hora do preparo das mãos para a cirurgia? Eu preciso eliminar a microbiota transitória, que é aquela que fica mais superficial nas minhas mãos, reduzir a residente, que é aquela que está profunda nas nossas mãos. Ela é um mecanismo de defesa nosso, tá? Mas a gente diminui ela para as cirurgias. E esse antisséptico, ele promove lá um efeito residual no preparo dessas mãos, tá? Então, eu vou ter as esponjas impregnadas com clorexidina degermante a 2% ou PVPI degermante. E aí o profissional vai escovar lá da ponta dos dedos, mãos, antebraços até o cotovelo, tá? Tem a possibilidade, né? Tem alguns locais que já estão utilizando o uso do produto à base de álcool. O que é isso? É um antisséptico também que vai ser aplicado nas mãos, quando as mãos estiverem visivelmente limpas. Quem vai dizer o tempo de aplicação, a forma de aplicação, como vai ser, quantas vezes vai utilizar esse produto, é o fabricante, ok? Então, se eu estou degermando, né, escovando lá as mãos, técnica de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia. Se a minha cirurgia, na sequência, tem um intervalo de 1 hora da primeira para a segunda, eu posso reduzir a próxima escovação para 2 a 3 minutos, tá? E o PBA, o fabricante vai me dizer as formas de utilizar ele, ok? Uso de corticosteroides, né, imunossupressores, ou seja, vou tentar descalonar esse corticóide do paciente antes da cirurgia, ou seja, reduzir lá as doses que esse paciente toma. Utilizar preparações que contenham álcool para o preparo da pele do paciente. Então, o antisséptico à base de álcool, seja clorexidina ou álcool, ele é altamente bactericida, tem uma ação rápida e persistente, e é o que eu vou utilizar lá para fazer o preparo da pele. Então, primeiro eu vou degermar o membro ou o local da cirurgia, tá? Para depois aplicar o antisséptico. Esse antisséptico eu vou sempre aplicar do centro para a periferia e sempre amplo, nunca restrito apenas ao local. Por quê? Eu posso ter que aumentar a minha incisão cirúrgica, eu posso precisar colocar drenos, né? E aí ela nunca pode ser restrita, tem que ser ampla o suficiente para eu ter uma maior segurança, ok? Saiu 2 vezes aqui o slide. No intraoperatório, qual é o meu cuidado lá com a sala operatória? Alguém aqui trabalha em centro cirúrgico? Então, vocês são as enfermeiras pitbull? Eu digo que quem trabalha em centro cirúrgico tem que ser um enfermeiro pitbull. Não pode ser diferente disso, porque não tem outra profissional dentro do centro cirúrgico que controle isso aqui. É o enfermeiro e não tem como fugir disso, tá? Então, a gente precisa controlar a circulação de pessoal dentro da sala operatória, a gente precisa manter a equipe orientada para manter as portas fechadas, não é para levar, né, sacola, bolsa, alimento, celular para dentro da sala operatória. Eu sei que o celular aí é a coisa mais difícil de controlar, mas uma coisa que realmente não tem como, alimento, né? Não pode permitir, ok? Anvisa, proibido o uso de celular dentro da sala operatória, tá? Se você tiver como responsável técnica do centro cirúrgico, for a enfermeira responsável lá, você tem como comprovar que é proibido, está escrito, tá? Obviamente, você vai comprar a briga com o hospital inteiro, inclusive com o diretor. Mas é proibido, tá? O uso de celular. É difícil de controlar,
tá? Mas olha lá, ó, proibido o uso de celular, proibido o uso de bolsas, proibido alimentos dentro da sala operatória. Manter a porta sempre fechada, diminuir a circulação de pessoas, né? Então, aquela cirurgia lá, toda a equipe cirúrgica já do procedimento, médico, assistente, auxiliar, enfim. A equipe de enfermagem, né, que já é. E, além disso, eu ter 350 acadêmicos, 250 residentes dentro da sala, não dá. Não, é isso aí. É isso aí. Né? Obviamente, gente, a gente tem que sempre usar o bom senso, né? Eu sei que o residente, ele precisa desse contato com a cirurgia, né? Ele precisa disso, né? Mas vai ser, às vezes é uma cirurgia rara, né? Que é difícil ter, né? E aí, pô, mas vai entrar todos os residentes? Tem que avaliar. Então, tem que contar ali e ver, pô, a sala é grande, né? Vamos avaliar. Agora, não dá. 14 pessoas dentro de uma sala operatória, você não está controlando o ambiente dentro da sala operatória, tá? Gente, essa parte intraoperatória deve ter cortado da apostila. Eu vou colocar lá no material complementar, junto com aquelas outras ilustrações que a gente viu de máscara e tudo mais, tá?